Então, uma boa noite para todos. Que Deus nos abençoe com a sua paz, que sintamos-nos envolvidos pelo amor de Cristo e também pela presença dos nossos amigos espirituais, dos benfeitores que se fazem presentes. É para mim, para a Flávia, uma imensa alegria podermos estar de volta a esta casa depois de um bom tempo, durante todo esse período da pandemia, revendo amigos tão queridos do movimento espírita aqui da cidade e estimulando-nos, uns aos outros na caminhada em que todos estamos inseridos. Caminhada esta em que Jesus vai à frente, aplanando caminhos, suavizando experiências para nós outros, a fim de que, aproveitando as suas lições, possamos verdadeiramente escolher o reto caminho que há de nos conduzir mais prontamente a Deus e ao seu reino. Então, que Ele possa nos inspirar nesta noite de reflexões, que o nosso coração se permita vibrar na sensibilidade do Evangelho, que a gente consiga se nutrir das vibrações as mais sublimes, as mais envolventes, que se criam num ambiente como este, onde mais de um coração, como disse o Mestre no Evangelho, 2 ou mais corações se reúnem em torno do seu nome. E a nossa conversa nessa noite é, sobretudo, um preito de gratidão. A gratidão é uma filha legítima do amor e somente por meio dela vamos analisando o quanto o nosso coração já tem sido capaz de amar de fato, o quanto ele já se tem sensibilizado ao reconhecer o quanto devemos a um outro coração, o quanto somos a este coração gratos pelo que nos fez ou pelo que nos legou. E creio, todos nós que aqui estamos, a este coração sobre o qual falaremos, muito devemos. Pela sua vida, pela sua entrega, pela sua renúncia, pelo seu legado espiritual. Porque ontem marcou-se aí a data, o período de 20 anos, exatamente, desde a sua desencarnação, a 30 de junho de 2002, quando nosso querido Francisco Cândido Xavier deixava o mundo físico e retornava certamente um vencedor, triunfante em sua missão ao mundo espiritual. Recebido com louros pela tarefa bem cumprida, pelo legado de imenso valor, traduzido em obras, mas principalmente em vida. Se nos perguntassem qual o melhor livro de Chico Xavier, sem sombra de dúvidas diríamos, para além dos romances de Emmanuel, dos comentários ao Novo Testamento, das obras de André Luiz, diríamos certamente a sua vida verdadeiramente cristã. A brandura, a doçura, a fidelidade, a firmeza quando necessário, a renúncia, a ternura, a caridade, a compaixão, tudo isso misturado, tudo isso fundido, integrado numa proposta de vida que realmente abraçou e compreendeu o Evangelho de Cristo. E é sobre essa vida que, de certo modo, vamos conversar nesta noite, buscando, a partir dessa luz, desse exemplo, nos inspirar, nos prepararmos para também conseguirmos compreender melhor a luz ainda maior que vai mais à frente e que é Jesus. Porque todos esses grandes missionários, todos esses grandes servidores do Cristo que já passaram pelo mundo, no Espiritismo ou não, em todos os tempos, no fundo, são grandes porque apontam aquele que é para nós a referência maior de grandeza. Porque são como que setas, como que holofotes mais ou menos luminosos a nos apontarem ou a nos informarem ou relembrarem do sol de nossos destinos, que é Jesus.
São essas as vidas que, em se fazendo reflexos dele, marcam o seu tempo e os corações com os quais conviveram. E, no fundo, esse é um convite que se estende a todos nós. Em maior e menor grau, sem qualquer pretensão de nos equipararmos por ora a eles ou nos compararmos a eles, mas entendendo que o convite, na verdade, a todo cristão é refletir Jesus. O que significa, ou o que é o mesmo que dizer, refletir o Evangelho. Fazer das páginas de nossa vida páginas vivas do Evangelho Redentor. Como diria o Batista, que é inclusive relembrado neste mês de junho, João Batista, o lema cristão é preciso que ele cresça e que eu diminua. E as vidas que transformam outras vidas de maneira tão impactante são justamente aquelas em que o Cristo cresceu, abundou, transbordou a tal ponto que nos envolvem, nos encantam, mesmo aos corações mais refratários, mesmo aos corações mais céticos ou endurecidos, diante de tamanha expressão de amor, de coerência, de fé. Muitas vezes a descrença se abala, a dureza se racha, abre-se ali uma fresta de luz, uma fresta ou um princípio de renovação. Porque esses dias mesmo, relembrando os acontecimentos lá de 2002, eu vi um vídeo, uma reportagem, em que mostrava o dia do desencarne de Chico e a verdadeira multidão que comparecia ali. Os noticiários falando em dezenas de milhares de pessoas. Isso do ponto de vista da matéria. Aqueles que do ponto de vista da matéria foram dele se despedir, e imaginamos aqueles que o recebiam no mundo espiritual. E era tão tocante relembrar tudo aquilo, lembrar daquela vida. Aquilo vinha trazendo de volta a gratidão por cada livro, por cada obra que teve um efeito tão transformador em nossa vida, que realmente nos emocionamos profundamente e ficamos a pensar qual o poder de uma vida que reflete o Cristo. Porque o Espiritismo no Brasil é tão conhecido e mesmo respeitado, até por aqueles que antes tinham uma visão ou uma postura bem resistente à doutrina espírita. O Espiritismo conseguiu tamanho alcance e tamanho respeito, em grande parte, pela vida deste médium. Pelo seu trabalho mediúnico, é claro, fascinante em todas as suas expressões. Uma obra como Parnaso de Além-Túmulo é uma das obras que ficam registradas na história da humanidade. Jamais uma antena mediúnica pôde trazer ao papel com tamanha fidelidade tantos poetas distintos, com os seus estilos ali tão claros, de maneira tão fidedigna, quase que um fenômeno mesmo, alguém conseguir trazer tantos estilos distintos com tamanha fidelidade. Mesmo os mais céticos, diante de uma obra como essa, recuam um passo. De fato, a obra mediúnica do Parnaso em diante é fascinante, mas o que mais trouxe abrangência ao Espiritismo por meio da sua atuação foi, sem sombra de dúvidas, a sua vida. E ao lembrarmos-nos de vidas assim, como a de Chico, a de Eurípides, a de Caíba Chútil, Bezerra de Menezes, Anália Franco, Ivone Pereira e outras vidas que poderíamos aqui citar, para além também, obviamente, dos círculos espíritas, quando lembramos de vidas assim, isso eu pude sentir quando vi essa reportagem, me lembrava da figura doce do Chico, naqueles videozinhos que a gente vai vendo na internet, as entrevistas, as falas sempre tão sábias, inspiradas pelo nosso querido Emmanuel. Quando via esse vídeo e analisava o que se processava dentro de mim, percebia como é grande o poder dessas almas, daqueles que trazem o amor do Cristo no coração, o poder delas de despertarem em nós o que há ali de melhor.
certos anseios, certos projetos de melhoria, até mesmo assumidos antes da encarnação, que trouxemos como metas mesmo e objetivos e que talvez durante a vida, a existência na matéria, pela rotina, pelo corre-corre das coisas, vão ficando abafados, vão ficando adormecidos como uma fogueira cujas brasas estão ali adormecidas. A chama mesmo está momentaneamente apagada, mas ainda há brasas, sempre azar. E almas como essa, vidas como essa, têm esse imenso poder, essa capacidade de assoprar essas brasas, de insuflar, de inflamar o nosso coração novamente com o ideal. Isso que é tão importante, que Leon Denis vai trabalhar de maneira tão bela nas suas obras. Uma das coisas que mais me encantou em Leon Denis é a maneira pela qual ele fala sobre o ideal, a importância do ideal, que são essas metas transcendentes que o Espírito elege para si, que são esses horizontes mais amplos e vastos que o Evangelho, que o Espiritismo descortina para nós outros e pelos quais nós nos norteamos, sobretudo nos momentos mais difíceis. Nossos ideais mais nobres são quais estrelas acesas na noite das provas mais ásperas, na noite dos testemunhos mais ásperos. E só os que mantêm essas estrelas no céu de suas consciências conseguem caminhar, mesmo em meio às noites mais densas. E o que esses espíritos, essas vidas fazem conosco é descortinar esse céu sublime de estrelas, tantos ideais, tantos pensamentos, tantos anseios são, por vidas como essas, estimulados. E passam a nos relembrar dos compromissos assumidos, passam a nos falar do valor do tempo que aqui temos, passam a nos fazer repensar valores e medidas, o que realmente pesa de fato, o que realmente tem valor intrínseco e o que é simplesmente busca ilusória. Quando vemos o amor a irradiar-se na forma de palavras ou de um simples olhar, somos convidados a repensar o que temos tão avidamente buscado. Será que aquilo que tem ocupado tanto o nosso tempo, a nossa mente e o nosso coração tem de fato esse caráter de perenidade? Tem de fato essa durabilidade? Traz de fato essa felicidade e essa paz que essas almas alcançaram? Diante de vidas assim, na verdade ou no fundo, todos nós somos convidados a repensar os nossos caminhos, porque elas são como um sopro divino que abrasa e inflama novamente o nosso coração, acende nova luz em nosso mundo íntimo, descortina novos horizontes e nos diz: para onde vais? Ou, como Jesus pergunta no Evangelho, que buscais? Porque, de repente, começa a parecer tudo tão pequeno, tudo tão pobre, diante dos valores do Espírito, diante dos tesouros que esses Espíritos amealharam e distribuem fartamente. As mesquinharias da matéria, os melindres, ressentimentos, mágoas, apegos, avareza, tudo de repente torna-se tão pequeno quando redimensionamos a vida à luz de uma alma que se fez o Evangelho ou que o traduz para nós outros. Por isso, ao estudarmos essas vidas, seja do Chico, seja de Paulo, seja do próprio Mestre, não o fazemos com qualquer prurido ou com qualquer fermento de idolatria, de culto. Não é essa, nem nunca foi a ideia. Certamente, aqueles dos quais nos relembramos não gostariam de verem as suas vidas associadas a um culto exterior, a uma adoração improfícua. Sabem que não são deuses e fizeram questão de deixar isso bem claro quando estiveram entre nós. Eram criaturas.
Eram filhos dos homens, como nós outros, mas servidores. Como um dia, Saulo e Barnabé, pregando na cidade de Listra, falando do Evangelho pela primeira vez naquela cidade, naquela região, Saulo, com a sua fala inflamada, destacando as belezas do reino, a grandeza do Cristo, quando de repente aproxima-se ali um paralítico de nascença, Saulo sente a intuição e percebe, era o momento, era a ocasião de proceder ali uma cura. Volta-se para o paralítico e diz, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem assim o faz, levanta-se e anda. A multidão foi tomada de espanto, se perturbaram. Alguns já começaram a gritar, os deuses desceram entre nós. Alguns outros já foram logo chamar o sacerdote do templo de Júpiter, que ficava ali diante, pois diziam que Barnabé seria Apolo e Saulo seria Mercúrio. Estão os deuses diante de nós, e o sacerdote vem correndo, já trazendo alguns touros para imolar aos deuses que ali estavam, a refletir essa nossa tão antiga postura de idolatria, quando vemos aqueles que avançam mais além da craveira comum da terra. Mas Saulo, sempre muito atento a isso, para não alimentar qualquer prurido de vaidade, de ilusão ou de idolatria, desce da tribuna improvisada em que estava, provavelmente um banco ali na praça, rasga suas vestes e diz, eu sou de carne e osso, como vós outros. Sou também imperfeito, persegui inclusive a mensagem do Mestre, mas aqui estou graças à sua misericórdia. Para mostrar-se tal qual nós, humanos, mas também para dizer, é possível, avancemos com Jesus. Olha o que fui, olha onde estamos hoje, graças à misericórdia do Mestre. É isso que ele dizia. E é isso que um Chico Xavier sempre fez questão de destacar em todas as suas falas, para que não desvirtuasse a nossa gratidão em simples idolatria, que é geralmente, ou quase sempre, um movimento de acomodação. Projetando o outro tão longe de nós, e nós outros aqui tão distantes, sentimos-nos, de certo modo, mais tranquilos com a consciência, afinal de contas, ele é o fulano, e nós somos ninguém. Dele espera-se muito na seara, de mim, o quê? É certo que somos pequeninos, mas como diz Emmanuel, úteis. Pequeninos, mas úteis. E analisar vidas assim é para que nos inspiremos à utilidade que já nos está ao alcance. Para que, tanto quanto possível, deixemos também o nosso legado e a nossa contribuição. Então é com esse intuito que nós refletimos sobre essa vida, a partir de uma mensagem também que líamos recentemente e que, na verdade, julgamos ser uma mensagem direta da espiritualidade ao próprio medianeiro de que se serviam, no caso, Chico Xavier. Me recordo, certa feita, de Valdo Pereira Franco, num momento difícil, de duras provas pelas quais ele passava, ele sentia-se um pouco agastado com a benfeitora Joana de Ângeles, porque era mensagem para esse ou para aquele livro, para essa ou para aquela pessoa, e para ele parecia nunca havia uma mensagem mais direta e específica. Certa feita, ele então voltou-se a ela e disse, mas você nunca escreveu para mim propriamente? E ela então respondeu, como assim, Divaldo? Tudo o que eu escrevi até hoje foi para você. Para os outros, digamos, foi por tabela, por associação, mas essencialmente, tudo que foi escrito até hoje alcançava o seu coração, necessitado de aperfeiçoamento e sublimação. E quando a gente começa a analisar a mensagem, tanto da Joana e outros espíritos para o Divaldo, como as mensagens dos espíritos por meio do Chico e de outros médios, analisar elas à luz da vida daqueles médios, a gente percebe como muitas vezes, falando para todos, eles falam também especialmente para aquele coração. Sobretudo nos momentos de prova mais difícil.
E acredito ter nessa mensagem um dos mais claros exemplos disso, uma mensagem de Meimei, uma querida amiga espiritual de Chico Xavier, de há muitos tempos, uma amizade que começou lá na Assíria Antiga, ou talvez até antes, já temos um registro de uma vida em conjunta desses espíritos, no livro Semíramis, de Camilo Chaves. Mas é uma amizade muito antiga. Ela, o seu esposo na última encarnação, Arnaldo Rocha, outro também amigo do coração de Chico Xavier. E ela escreve uma mensagem que foi colocada no livro Ideal Espírita, capítulo 35, intitulada Mensagem ao Semeador. E o que não foi Chico Xavier, senão, acima de tudo, um grande semeador. Quantas sementes de vida e renovação, quantos milhões de almas alcançadas por essas sementes, quantos frutos delas já surgiram. E de cada fruto, quantas novas sementes. E de cada nova semente, quantas árvores, quantos frutos não haverão de surgir. Percebem o efeito multiplicador do bem? Percebem o alcance de uma alma que realmente, com o Cristo, o divino semeador por excelência, se torna também um semeador? Mas, para assumir a sementeira com Cristo, não basta apenas disposição. É preciso entender verdadeiramente o que é semear com Jesus. E é o que nós entenderemos por essa mensagem. Porque diz o Mestre na célebre parábola, eis que o semeador saiu a semear. Jesus não diz mais nada a respeito do semeador. Pelo fato dele ter saído a semear, subentende-se que há ali boa vontade, que há disposição, que há compromisso. Porque não sabemos também se fazia sol, se fazia chuva, se eram 40 graus ou se era menos 5 graus. Não sabemos quais eram as circunstâncias, se o campo estava tomado de ervas daninhas ou não. Sabemos que ele saiu a semear. Identificando campos ou trechos do terreno os mais diversos, mas sem nunca desanimar. Fosse um trecho coberto de espinheiros, fosse um trecho repleto de pedregulhos, eis que o semeador saiu a semear. Como a dizer que a verdadeira sementeira com Cristo pressupõe renúncia a toda prova, espírito de sacrifício, compromisso e disciplina, a ausência de qualquer exigência ou capricho. É simplesmente sair a semear. Claro, qualificando-se cada vez mais para que as sementes sejam cada vez mais vivas. Sejam as sementes lançadas por meio das atitudes, sejam as sementes lançadas por meio do verbo, do falar, sejam inclusive as sementes lançadas por meio do silêncio. Porque em muitas circunstâncias o silêncio tem muito a falar. E esses espíritos sabiam muito bem disso. Então o semeador sai a semear, mas há um aprendizado. Se quisermos, dentro da nossa esfera de ação, aprender com ele e aprender sobretudo com o Mestre, para que venhamos a desempenhar também o convite que se estende a todos nós, de sermos semeadores. Porque a parábola que Jesus conta não diz respeito só a ele, diz respeito, no fundo, a todos os cristãos do porvir, dentro dos quais, nesse grupo, estamos nós também inseridos. E Meimei vai dizer assim, e a gente vai percebendo os ecos, da vida de Chico Xavier, da vida apostolar do nosso querido Chico, que é para nós essa inspiração. Semeador, despertaste aos clarões da aurora e começaste a semear. Aquele jovem ainda, que tão cedo já conhece as agruras da vida, dificuldades materiais tão intensas que foram forjando aquele coração, burilando as qualidades que certamente trazia de outrora, mas que foram ainda mais preparadas e depuradas para o tamanho da missão, conferindo àquele coração a resiliência, a perseverança, a doçura
que seriam características da sua vida, e assim também nós outros, guardadas as devidas proporções. Muitas vezes, de pronto, não sabemos vislumbrar o alcance do trabalho da dor em nossas vidas, mas mais tarde saberemos a ela também louvar e agradecer pelo que fez por nós, pela resiliência que nos trouxe, pela fé que se acendrou em nosso coração, por ter nos ensinado a ver a vida com olhos de mais esperança, por ter acendido em nós a chama do amor e da compaixão. Então esse coração despertou aos clarões da aurora, no alvorecer da juventude, já tem ele o primeiro contato ali. A mediunidade desabrocha muito cedo, aliás, desde criança, mas por volta dos seus 17 anos tem ali o primeiro contato e logo já aos 20 e poucos anos produz uma obra da estirpe de Parnaso de Além-Túmulo, iniciando uma sementeira de mais de 70 anos de mediunidade com Cristo. Que riqueza espiritual! A dura lavra exigia suor, e dia sobre dia arroteaste o solo, calejando as mãos entre o orvalho da manhã e a luz das estrelas. Dia a dia, calejando as mãos, no trabalho material para o ganha-pão, seguido com uma breve pausa para um lanche e um banho com o trabalho psicográfico, que já tão jovem demandava dele tanta dedicação e disciplina. Horas e horas psicografando, depois datilografando, para dormir tarde da noite, no outro dia acordar cedo e estar presente à Fazenda Modelo, onde honradamente ganhava o seu pão, nunca se aproveitando de qualquer espécie de benefício material que a mediunidade lhe pudesse trazer. Então, entre o orvalho da manhã e a luz das estrelas, mãos em serviço. Um coração à disposição, um coração que diz a Jesus: eis-me aqui, Senhor. Diante do sacrifício, os mais amados largaram-te a convivência, sequiosos de reconforto. Quantas incompreensões, quantos que, tão queridos, não souberam alcançar o tamanho da tarefa e do sacrifício exigido. Não compreenderam, afastaram-se ou mesmo voltaram as costas dele e de outros médiuns que poderíamos citar. De outros trabalhadores, não somente médiuns também. Mas quando te viste a sós, sem ninguém que te quisesse as palavras, a natureza conversou contigo em nome do céu. E escutaste surpreendida as orações da semente, num instante de morrer, abandonada para ser fiel à vida. Almas como essas sabem ler na natureza a lei do Criador a lhes falar. Então, primeiramente é a semente, sozinha na cova escura, produzindo o milagre da vida e da multiplicação. O coração que sabe com Cristo renunciar, ainda que desprezado, esquecido, abandonado, será a semente na cova escura que há de anunciar para o mundo vida nova. A beleza e a cor das flores, dos frutos, o sabor que nutre outras tantas almas. A solidão vivida com Cristo no clima de fidelidade converte-se em pão para a multidão. E quantos exemplos! Não só a semente falou com ele, prossegue Meimei. Ouviste as confidências das roseiras, escravizadas na gleba, cujas flores brilham nos salões, sem que lhe seja dado outro direito que não aquele de respirar entre rudes espinhos? Recolheste a história do trigo, que te contou, ainda nos cachos de ouro, como seria triturado nos dentes agudos de implacáveis moinhos, a fim de servir na casa dos homens. O trigo é que se dá em holocausto para que a humanidade tenha pão. Quantas vidas não se deram em holocausto, esmagadas por provas tão difíceis, para que o pão do Espírito pudesse chegar até nós. Mártires,
heróis e heroínas de todos os tempos, como não nos lembrarmos dos primeiros mártires, como não nos lembrarmos de um Inácio de Antioquia, que diante do martírio próximo, quando iria ser devorado por leões, chega a dizer: quero mais é ser trigo na boca dos leões, para que com o Cristo eu seja pão. Vidas como essas inflamam-nos o coração, se já há sensibilidade para sentir, olhos para ver, ouvidos para ouvir, como disse o Mestre. É o que Chico ouvia, lia nos próprios parágrafos da natureza. É o que nos cabe ler e ver também. A natureza a expressar-se diariamente para nós, relembrando-nos os parágrafos da lei de Deus. As velhas árvores lascadas e sofredoras te fizeram sentir que Deus lhes havia ensinado em silêncio a proteger carinhosamente as próprias mãos criminosas que lhes decepam os ramos. Em síntese, aprendeu esse semeador com a natureza o dom de servir apesar de, a renúncia como fonte de vida real. O que Jesus no Evangelho dirá: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem, porém, perdê-la por amor a mim e ao Evangelho, encontrá-la. Consolado e feliz, trabalhaste, semeador. Um dia, porém, o campo surgiu engalanado de perfume e beleza, e apareceram aqueles que te exigiram a colheita para a festa do mundo. Então, nos momentos mais ásperos, poucos os que se interessavam em ali estar ou auxiliar, mas no momento em que as coisas começam a produzir, em que os frutos surgem, as flores também, surgem logo aqueles que querem se aproveitar. Não para a festa espiritual, mas para a festa das ilusões do mundo. E é preciso então que o semeador, o servidor fiel, saiba manter-se fiel, mesmo diante das tantas tentações que vão surgindo em caminho. Quão fácil é se desviar, quão difícil é perseverar. No entanto, quão doloroso é o caminho do desvio e quão libertador é o caminho da perseverança. Porque com Cristo, o jugo pode parecer pesado e áspero, mas é suave e leve. Com o mundo, o jugo pode parecer encantador, fascinante, mas quão pesado descobriremos que ele é. Choraste na separação das plantas queridas, entretanto, ninguém te viu as lágrimas escondidas entre as rugas do rosto. Chorar consigo mesmo para os outros consolar. Erguer-se e levantar para, servindo, encontrar o meio de as próprias lágrimas secar. No testemunho com Jesus. Eras sozinho perante as multidões que te disputavam os frutos. Como ele mesmo diz nesse livro tão rico, aliás, trouxemos aqui 2 obras para quem quiser depois se aprofundar e conhecer um pouco mais da vida para além do encantamento exterior, a vida de fato de um fiel servidor de Jesus. Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, e 30 anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares. E nesta obra, que é magnífica, Testemunhos de Chico Xavier, que é uma coletânea de cartas trocadas entre ele e o presidente da FEB à época, Vantuil de Freitas, Chico dirá: por fora com todos, por dentro com Deus. Eis o segredo do triunfo do servidor do Cristo. Por fora com todos, mas por dentro, sempre fiel a Deus, ainda que na mais absoluta solidão. Então, era sozinho perante as multidões, porque poucos de fato alcançavam o tamanho do dever e da tarefa. Queriam muitos disputar os frutos, e por não haver adestrado o verbo primoroso de modo a defender-te diante das assembleias, e porque a tua presença simples não oferecesse qualquer perspectiva de encanto social,
Os raros amigos de tua causa julgaram prudente silenciar, envergonhados do rigor de tuas ásperas disciplinas e da pobreza de tua veste. Mas Deus te impeliu à renovação. E conquanto despojado de teus bens mais humildes, procuraste outros climas e outras leiras, quando Chico precisou ir para outros ares em determinado momento da jornada, onde as tuas mãos quebrantadas e doloridas continuaram a semear. Já com muitos anos e tantas palavras escritas, era convidado ainda a avançar. As metas iam sempre se ampliando. Com Emmanuel, primeiro 30 livros, daqui a pouco 100 livros, e assim foi, um semeador incansável. Semeador dos terrenos do Espírito, que te encaneceste na lavoura da luz. Qual acontece ao cultivador paciente do solo, não te aflijas, nem desanimes. Se tempestades sempre novas te vergastam a alma, continua semeando. E se banimentos e solidão devem constituir a herança transitória do teu destino, recorda o divino semeador, que, embora piedoso e justo, preferiu a cruz por amor à verdade. E prossegue semeando, mesmo assim, na certeza de que Deus te basta, porque tudo passa no mundo, menos Deus. Essa mensagem, portanto, que é para todos nós inspiradora, reflete-nos um pouco da vida a esse ou desse a quem tanto devemos. Que Ele receba onde estiver a nossa gratidão e, mais do que isso, certamente o que o felicitaria ainda mais, o nosso compromisso de uma verdadeira adesão ao Evangelho. E a tarefa que nos cabe, por mais singela que seja, mas o compromisso de semear. Não de se impor, não de violentar consciências, mas de semear, espargindo as sementes da fé e da esperança, da bondade e do amor, pela vida sobretudo, mas também em palavras quando possível for, para que os frutos se façam na terra, neste Éden que um dia será, mais abundantes, para que haja mais cor e perfume neste paraíso que estamos a construir. Como disse um espírito, pelas mãos do próprio Chico, a terra é um paraíso no berço. Materialmente já o é, porque é encantadora, mas um dia será também em espírito. Mas para isso é preciso saibamos cultivar como um jardim de Deus, no qual todos fomos convidados a colaborar. Que a vida de humildade, de simplicidade, de amor de Chico seja para nós um exemplo, uma inspiração e um compromisso de testemunho. E que saibamos nos portar como certa feita Emmanuel descreveu a ele ser a tarefa do seu mediunato, mas também de todos nós, enquanto, de alguma forma, arautos do Cristo na terra. Disse Emmanuel certa feita a Chico, no livro, mais uma vez, Testemunhos de Chico Xavier, em uma mensagem recebida no dia 24/8/1947, nossa tarefa é também de servirmos ao desembarque das ideias renovadoras, garantindo-lhes o curso entre os nossos irmãos em humanidade. E nesse trabalho devemos estar firmes como um cais. As ondas revoltas da opinião e da desconfiança baterão contra nós todos os dias, mas continuemos inabaláveis e venceremos tudo, disse um dia Emmanuel a Chico Xavier. Comparando a tarefa deste medianeiro, coordenada por ele, Emmanuel, do mundo espiritual, à tarefa de uma recepção como em um porto. Na figura, na analogia, caberia a ele, Chico, ser firme como um cais, aguentando o impacto das ondas, das calúnias, maledicências, da incompreensão ou da perseguição.
e soube ele, mesmo com tamanha brandura e doçura, ser firme como uma rocha, ensinando a sublime e paradoxal característica dos que servem a Deus, ao mesmo tempo tão ternos como uma flor de maracujá, disse certa feita Rabindranath Tagore, mas ao mesmo tempo tão firmes como um diamante. Que Chico, Emmanuel e o que eles representam possa nos inspirar em que em nossos postos saibamos também permanecer firmes, para que as ideias do mais alto que temos com o Espiritismo aprendido possam aportar na terra dos corações, trazendo luz, paz e renovação. Que Deus nos abençoe a todos e que Jesus nos inspire sempre na caminhada. Chico, onde estiver, a nossa gratidão. A todos, muita paz.